JP, continua com a gente, porque Claro. a gente ainda vai falar sobre aquele projeto que abre caminho para a legalização dos jogos, né? A gente está falando aí de cassinos, bingos, jogo do bicho e tal. Houve aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E aí, quais os próximos passos? E a gente está falando também da aplicação do tal do imposto do pecado nessas apostas. O que a gente pode esperar para as próximas semanas, até porque vem aí as festas juninas, o recesso e tal, né? Fica para o segundo semestre. Quais os próximos passos, os próximos caminhos? Pois é, a gente está tendo uma discussão agora, né, que surgiu ao longo dessa última semana, sobre a questão de se incluir esse imposto do pecado na questão dos jogos. Essa é uma alternativa da equipe econômica exatamente para o aumento da arrecadação. Está sendo ventilada essa possibilidade de propor essa taxação de jogos com imposto seletivo, que é conhecido como imposto do pecado. O tributo já foi aprovado dentro da reforma tributária, se a gente lembrar bem, falamos muito disso aqui, e depende agora de uma regulamentação. Esses textos que regulamentam a reforma tributária, eles estão no Congresso já há algum tempo, estão passando aí por uma série de discussões em grupos de trabalho. Essa proposta de emenda à Constituição foi aprovada no fim de 2023 e aí destaca o seguinte, que o imposto do pecado vai incidir sobre produção, extração ou venda ou importação de bens ou serviços que sejam considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E nessa regulamentação deve ser detalhado o que poderá ou não ser alvo desse imposto do pecado, além das alíquotas desse tributo. Até agora, o governo federal e os estados propuseram a incidência sobre os cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, carros e também petróleo. Claro que tudo isso vai depender dessa discussão que está no Congresso Nacional. São 2 grupos de trabalho, como a gente falou, eles já estão apresentando aí dados e devem apresentar um relatório até o fim dos trabalhos, né, nesse primeiro semestre, ou seja, antes do recesso parlamentar. A votação, no entanto, a gente sabe, essa deve ser para o segundo semestre, talvez antes do processo eleitoral de outubro. Mas tudo isso é um talvez, porque a gente sabe que o segundo semestre é um tanto quanto complicado, principalmente diante da eleição. Valeu, sem dúvida nenhuma. JP, a Agatha Meirelles estava aqui fora do ar comentando comigo, né, sobre essa realidade dos cassinos, bingos, do jogo do bicho no Rio de Janeiro. É uma realidade no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro em particular, com funcionamento livre em muitos locais. E no caso do jogo do bicho, com histórico muito vinculado ao crime organizado, né, Agatha? Crime organizado e relacionado a vários homicídios aqui no Rio. Quando a gente fala de jogo do bicho, a disputa por pontos de vendas, e aí não só na Zona Oeste, mas Baixada Fluminense, na Zona Norte também, a gente tem algumas famílias emblemáticas disputando esses pontos, e aí a família do Rogério de Andrade, o Fernando Inácio, que morreu assassinado, eles tinham uma disputa muito grande por esses locais. Aí entra, inclusive, a série que mostra muito bem isso, contando a história da família da Xana Garcia, e no final das contas, tem muita gente que trabalha hoje para o jogo do bicho, é um movimento que foi o que você falou, é uma realidade. Então, quando você passa, por exemplo, eu moro na Zona Oeste, quando a gente passa num barzinho, tem uma pessoa sentada numa cadeirinha de plástico, a gente sabe que ali é o jogo do bicho, que está funcionando e que vai alguém apostar, vai alguém jogar, e ele não é incomodado em momento nenhum. Então, quando a gente fala da legalização por meio de, passando em Câmara, Senado, é você legalizar algo que já é real, que já acontece. Valeu, JP.